grupo, e aí qualquer um com esse link pode entrar na aula. Tá, mas bom, tudo bem, é porque depois eu queria fazer o download e colocar no YouTube. Eu imagino que todo mundo vai ter vai estar com isso disponível, mas só para a gente ter certeza absoluta. Eu não quero gastar Ô, tempo com isso agora na aula. tá. Ô, professor, depois eu posso te mandar uma mensagem, te ajudar com isso, porque eu sou monitora e professora de uma matéria, e aí eu já tô expert A em craque, falar e que mandar isso ótimo. tudo. Então, depois eu posso É te legal, mandar. porque como vocês viram, assim, a gente vai precisar de muita paciência agora nesse período, tá? A universidade não está respondendo de maneira muito rápida as solicitações, nem de vocês, nem nossas, de professores. A gente fica no ar, não tem. Em suma, é um período complicado. Todo mundo vai ter que ter paciência, é um período difícil. E como é que as aulas vão estar acontecendo? Vocês devem ter recebido o calendário que eu disponibilizei lá pelo Moodle. A minha intenção é de fazer pelo menos uma aula semanal dessa forma que a gente está fazendo aqui agora, onde eu apareço no vídeo, eu leciono com os slides, da maneira mais ou menos tradicional, e tiro dúvidas, e no outro dia, na quinta-feira, que seria aquela aula mais noturna, a ideia é que vocês façam a leitura do material por conta própria, inclusive do vídeo que eu vou deixar gravado também, e a gente estaria encontrando toda terça-feira para ter a aula e tirar dúvidas, etc. A gente vai ter 3 provas, elas já estão marcadas no calendário, elas vão ser aos sábados, e não me pergunte muitos detalhes de como ela vai ser feita exatamente, mas ela vai ter que ser feita através do Moodle, e a gente vai provavelmente colocar a prova no ar num certo horário, e vocês vão ter um tempo para fazer, que é o tempo normal da disciplina, 1 hora e 50 minutos, e no final vão fazer o upload das respostas. E além disso, além das 3 provas, vai ter um conjunto de exercícios, listas de exercícios que vocês vão estar fazendo, basicamente listas semanais, e que vocês vão entregar através do Moodle também. Além disso, essa disciplina, são 2 turmas juntas, e ela é dividida entre eu e a professora Letícia. Eu vou até mais ou menos a metade do curso, e em seguida, na segunda metade, é a professora Letícia que segue com vocês. A outra coisa é a UFMG ela decidiu não cancelar o semestre e nem recomeçar o semestre. Portanto, nós vamos continuar de onde a gente parou. Eu vou fazer uma pequena revisão, muito rápida, muito breve, do essencial, do absolutamente essencial do que a gente viu anteriormente, que não foi muita coisa. Na verdade, a maior parte do tempo eu gastei explicando o Scilab, o software que nós vamos usar durante, pelo menos a minha parte do curso. Eu acho muito importante. Outros professores de análise numérica, de cálculo numérico, acabam não usando. Eu acho que os alunos perdem com isso, porque com o Scilab você tem um esforço adicional de aprender a linguagem, mas, por outro lado, você vai ganhar a possibilidade de trabalhar com problemas práticos, com exercícios que envolvem realmente aspectos práticos do uso dos algoritmos de análise numérica, em vez de ficar só em exercícios teóricos que você tem que resolver. Essa parte do Scilab, ela tem aulas, eu mandei pelo Moodle, vocês devem ter visto, são aulas já disponíveis no YouTube, dadas por um professor nosso do DCC, o professor Oswaldo. Eu acho as aulas dele extremamente didáticas, extremamente simples, muito claras, e eu aconselho que você faça por lá. Não faz sentido eu fazer novos vídeos, porque os vídeos deles são até curioso, eram aulas que ele dava antes dessa pandemia, e era muito criticado, porque os alunos queriam aulas diferentes dessas, e na verdade ele tem, a pessoa
deveria ser a pessoa mais moderna do nosso departamento, porque tinha banco de questões, as provas eram feitas pela internet, etc., e é um material espetacular. Aliás, eu acho, para quem está aí, pessoal de engenharia, etc., que tem que estudar um pouco mais de computação, a parte que ele faz no início dos slides dele, daquelas aulas que estão no YouTube, a parte que ele faz sobre organização de computadores, eu acho extremamente didática, muito didática, uma das melhores coisas que eu já vi na internet para explicar o funcionamento interno mesmo do computador, além do trivial que todo mundo fala, o processador, etc. Então, ele realmente desce a detalhes de como, de fato, o computador utiliza a memória, como o bus funciona para carregar os dados do disco para a memória, etc. Então, vale a pena, se você precisa desse tipo de conhecimento ou tem interesse nisso, vale a pena olhar esse material. Então, eu vou fazer uma revisão rápida aqui do que a gente viu anteriormente, e para a gente retomar a partir, acho que inclusive parte do que eu vou recomeçar hoje, eu já falei anteriormente, mas mesmo assim, acho que para a coisa ficar tranquila, né, considerando o longo tempo em que a gente ficou parado, eu vou fazer uma revisão que vai ser útil para você. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Você deve estar... Poxa vida, paramos o vídeo quando você iniciou o compartilhamento. Não, continua gravando, ok. Então, imagino que você está assistindo, está vendo a minha tela, e deixa eu, então, só fazer uma revisão muito breve aqui, sem nenhuma explicação de prática, com exemplos, etc. Isso nós vimos, você pode olhar os slides antigos para olhar. Eu vou mostrar em 5 minutos o essencial que a gente precisa para recomeçar o nosso curso. O que nós vamos estar tentando resolver nesse início, nessa parte inicial do nosso curso, é a solução de sistemas lineares. E isso é feito, como isso é feito no computador, a gente faz isso transformando esses sistemas lineares em operações de matrizes. E é feito da seguinte maneira: considera, por exemplo, um sistema linear formado por duas equações com duas incógnitas, essa primeira que está aqui e a segunda. A solução do sistema é um ponto, xy, que deve satisfazer ambas as equações simultaneamente. Esse ponto ele precisa, ao colocar o valor do x aqui e o valor do y aqui na posição do y, ele tem que satisfazer essa igualdade, o lado esquerdo tem que ficar igual ao lado direito, e isso tem que acontecer também na segunda equação. Os mesmos valores de x e y têm que satisfazer essa segunda equação. Bom, esse sistema, ele pode ser escrito de forma matricial, que é essa forma que está aqui embaixo. Como que a gente passa desse sistema escrito assim para essa forma matricial? Isso é uma coisa bastante simples. Vamos começar da forma matricial, começar daqui e mostrar que a gente chega nessa parte aqui de cima, no sistema linear. Então, começando aqui nessa operação matricial, eu coloco 2, 3, 5 e 1, x menos y, faço essa operação matricial. Então, isso vai ficar a primeira linha dessa matriz, vezes essa coluna aqui, esse vetor coluna, então dá 2x mais 3y, que é esse elemento que está aqui, e 5x menos y, que é isso que está aqui. Realmente, uma matriz 2 por 2, multiplicando um vetor 2 por 1, o resultado é um vetor 2 por 1, que é esse vetor que está aqui. Então, tirando fora esses parênteses, isso fica igual a 2x mais 3y e 5x menos y. Então, o que nós estamos querendo é fazer com que esse vetor, com essas duas entradas, seja igual a esse outro vetor aqui. Que a primeira entrada desse vetor, essa coordenada aqui, seja igual a 8, e que essa segunda coordenada
5x menos y, seja igual a menos 2. Isso equivale exatamente a esse sistema linear que está aqui embaixo, depois que essa porcaria sair aqui. Equivale exatamente a esse outro sistema linear. Então, você pode escrever o sistema linear de duas maneiras, como o sistema, propriamente dito, duas equações com uma chave por fora, o sinal de igualdade, ou, alternativamente, como essa operação matricial. Resolver igualar os vetores que vão aparecer aqui, o vetor 2 por 1 que vai aparecer aqui, com esse vetor 2 por 1, significa exatamente tornar esse pedaço igual a esse e esse outro igual a esse. A solução dessa operação matricial é encontrar o vetor xy, os dois números, x e y, que satisfazem essa igualdade, que fazem com que essa operação matricial, essa operação que vai sair do lado esquerdo, fique igual ao que está no lado direito. A gente pode, claro, generalizar isso se a gente tiver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, 3 variáveis ou incógnitas, onde os A's, B's e C's aqui são números constantes, x, y e z são as variáveis, e D1, D2, D3 também seriam constantes. Todo esse sistema, igualzinho, a mesma operação, o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, pode ser escrito dessa forma matricial, onde o A, B e C que estão aparecendo aqui são números constantes, os D1, D2, D3 também são constantes, e X, Y e Z são as incógnitas, as variáveis que nós estamos buscando, os valores que vão tornar essa operação matricial verdadeira. Então, o que nós vamos querer resolver daqui para frente são sistemas similares a esse daqui. Mas, em vez de ser um sistema 3 por 3, nós vamos querer resolver, e vai aparecer isso nas listas de exercícios, são sistemas com 50 variáveis. Essa matriz que está do lado de cá, ela vai ser uma matriz 50 por 50, e isso é considerado um problema pequeno no mundo da engenharia. Então, nós vamos trabalhar com matrizes muito grandes e sem um computador fica muito difícil da gente conseguir realmente resolver os problemas que aparecem hoje em dia. Então, a notação que a gente vai fazer, voltando aqui para o sistema 2 por 2, é muito simples. Você começa com um sistema desse tipo e a representação matricial, então, ela fica dessa forma. Essas constantes que aparecem aqui, elas são colocadas do lado direito, num vetor coluna. As variáveis, as incógnitas x e y, também são colocadas como um vetor coluna, de mesma dimensão desse outro aqui, e as constantes que aparecem aqui no lado esquerdo das equações lineares, elas são colocadas na forma de uma matriz. É claro que respeitando, né, se você colocou aqui na ordem x e y, aqui tem que aparecer o que multiplica o x, e aqui tem que aparecer a constante que multiplica o y. A mesma coisa aqui embaixo. Então, assim, a gente sai desse sistema e cai nessa representação matricial, e o nosso problema, então, vai ser pedir ao computador que encontre o vetor xy que satisfaz essa equação matricial. Qual que é a relevância disso? Bom, vocês não vão lembrar, mas lá atrás, 4 meses atrás, quando a gente estava estudando isso, eu apresentei alguns exemplos práticos onde a modelagem do problema caía, no final das contas, podia ser representado como um problema matemático de resolver um sistema de equações lineares. Nós vamos ver ao longo desse curso que vários outros problemas importantes, por exemplo, ajudar um robô a percorrer um ambiente. Para resolver esse problema, nós vamos ter que ficar resolvendo sistemas lineares, uma grande quantidade deles, a cada poucos minutos, por exemplo, ou segundos, para ajudar, dependendo da precisão do robô, dos sensores do robô. Nós vamos precisar estar resolvendo esses sistemas, e são sistemas relativamente grandes. São, de novo, sistemas que essa matriz que está do lado de cá não vai ser uma matriz 2 por 2, vai ser uma matriz 50 por 50, aqui vão ter 50 variáveis e aqui vão ter 50 constantes. Ok. Então, isso, a gente vai voltar a ver esses problemas mais aplicados mais na frente, mas agora, nesse momento,
O que eu vou querer é simplesmente ver a teoria que a gente tem, os algoritmos que a gente tem, para resolver um sistema linear, sem me preocupar muito, nesse momento, com algum problema prático em torno disso. E nós vamos começar resolvendo o sistema linear mais simples do mundo. Eu vou começar mostrando tanto o sistema quanto os algoritmos que eu preciso para resolver isso daqui já na linguagem Scilab. A outra coisa que eu queria falar eu não vou ficar perguntando ao longo da aula se tem alguma dúvida, porque eu já percebi que nessas aulas virtuais isso é muito complicado, são um número enorme de alunos aí do outro lado, eu não sei exatamente quantos tem agora, mas a maioria de vocês estão com o microfone mutado e mudo. Se eu perguntar isso, várias pessoas não vão responder, ou vão ficar esperando que outros falem, e a gente vai ficar com um período de silêncio meio estranho, não funciona. Então, o que nós vamos combinar aqui é o seguinte: se você tiver qualquer dúvida ao longo das aulas, ou quiser fazer qualquer pergunta, você me interrompa. Simplesmente isso. Não levanta a mão, não, porque nesse instante eu estou com a minha tela ocupada toda com a... Eu não estou vendo o resto das coisas que tem no aplicativo. Por exemplo, eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo... porque eu estou com a tela grande, eu estou com o computador com a tela relativamente pequena. Até nos outros dias eu vou estar na minha sala, na universidade, e aí eu vou estar usando a minha tela grande, eu posso ter várias coisas simultaneamente. Ok. Então, nós vamos começar tentando resolver um sistema extremamente simples, que é um sistema linear diagonal. O sistema, ele é chamado de diagonal porque aquela matriz que tem os coeficientes, ela é uma matriz diagonal. Vou começar sempre com um exemplo bem pequenininho. Aqui a matriz A é uma matriz 3×3, as constantes são essas daqui, e essas duas matrizes, elas correspondem a esse sistema. Observa, são 3 variáveis, porque tem 3 linhas, né? Essa matriz é 3×3. A constante que multiplica a primeira variável, x1, é a constante 1. A constante que multiplica x2 é 0, então você não precisa colocar ela aqui. A constante que multiplica x3 é 0, então você também não precisa colocá-la. Na linha de baixo, só tem um valor diferente de 0, que é o segundo, que corresponde à variável x2. E, na última variável, 5 com a x3. Então, espero que esteja mais ou menos claro, assim, que esse sistema, fazendo aquele mesmo tipo de... se você escrevesse aqui 0 e 0 para x2 e x3, 0 para x1 aqui, 0 para x3 aqui, você poderia escrever esse sistema linear na forma A vezes x, onde x tem essas 3 variáveis, x1, x2, x3, igual a B, onde B é essa expressão. Mas por que a gente está começando aqui? Porque esse é um sistema extremamente simples de resolver, a solução é imediata, porque a solução de cada uma das equações, ela fornece direto o valor de uma das variáveis, sem precisar se preocupar com o valor das demais variáveis. Então, por exemplo, a partir da primeira equação, você encontra que o x1, para que 1x1 seja igual a -1, o valor de x1 tem que ser -1. Então, é só passar esse 1 para o outro lado, dividindo. No caso aqui, x2, da segunda equação, a gente extrai o valor de x2. x2 vai ser, passo 3 dividindo, por outro lado, vai ser 6 dividido por 3. E, finalmente, x3 é só passar o 5 para o outro lado e a gente vai encontrar igual a -3. Observa que essa operação aqui, para ela ser feita, eu tenho que ter os elementos da diagonal diferentes de 0, senão eu não poderia passar dividindo aqui, e se isso daqui for igual a 0, na verdade, some essa equação. Essa equação, na verdade, ficaria com 0 igual a -15 e fica sem sentido. Não tem solução. Então, os elementos da diagonal têm que ser diferentes de 0. Qual que é o algoritmo, então, para resolver esse sistema diagonal? Ele é muito simples. Você recebe uma matriz A, de um tamanho n por n, um vetor B também de tamanho n,
E aí, variando de 1 até n, você simplesmente obtém o valor de xi, é o valor do coeficiente que está no vetor B, dividido pelo elemento da diagonal da matriz A. Lembrando sempre que a matriz A é uma matriz diagonal, não tem mais nada fora da diagonal. E a gente precisa ter o A e I diferente de 0 para todo I, para poder fazer essa divisão. Então, esse é um sistema extremamente simples e muito fácil de ser resolvido. E, na verdade, ele é tão simples, que ele não aparece na prática. É muito difícil que ele apareça na prática. Então, nós vamos passar, não vou nem mostrar o código no computador para resolver esse sistema aqui, porque ele é simples demais. Vamos passar para o próximo, que é um pouquinho mais complicado e que vale a pena a gente analisar. É o sistema triangular. Nesse caso, a matriz, em vez de ser diagonal, ela vai ser uma matriz triangular. Temos aqui 2 exemplos de matrizes triangulares. Essa primeira que está aqui, ela tem os elementos acima da diagonal, todos iguais a 0. Então, ela forma um triângulo com a parte de baixo da matriz. Ela é chamada, por causa disso, de matriz triangular inferior. Só os elementos abaixo da diagonal principal, eles podem ser diferentes de 0. Não quer dizer que tenham que ser diferentes de 0. Por exemplo, esse elemento aqui é um elemento igual a 0 e está abaixo da diagonal. Não tem problema. O que você não pode ter é elemento diferente de 0 na parte de cima, se ela é uma triangular inferior. Ela é chamada de L, esse nome vai aparecer mais na frente no curso, em algumas outras ocasiões, é porque esse L vem de lower, em inglês, né, mais baixo, inferior, em inglês. E a outra matriz aqui tem o símbolo de U, de upper, superior, e a razão é que ela é o espelho dessa outra aqui, o espelho refletido aqui pela diagonal. A parte de cima da diagonal, ela tem que ter, são os valores diferentes de 0, e abaixo da diagonal, os números têm que ser todos iguais a 0. Pode ter elementos da diagonal, acima da diagonal, iguais a 0, como esse e esse outro aqui. O que a gente não pode ter são esses elementos diferentes de 0. Ok. Então, estão aqui 2 matrizes bem genéricas, inferior e superior, lower e upper. Então, o que a gente sabe, aqui embaixo tem números, possivelmente esses números são diferentes de 0, podem ser todos diferentes de 0, pode ter alguns diferentes de 0, mas o importante é que acima da diagonal, todo mundo é 0. E na upper, todo mundo abaixo da diagonal é 0, porque é na parte superior que ela tem valores diferentes de 0. Ok. Os sistemas triangulares, eles vão ser resolvidos facilmente. Então, deixa eu explicar por que eu estou resolvendo. Primeiro eu resolvi um sistema diagonal, foi muito fácil, mas depois eu falei que é tão fácil que não vou nem mostrar e que ele também não aparece na prática. Agora eu estou começando com um outro sistema que também parece muito simples, ou pelo menos uma situação meio artificial, em que a matriz está cheia de zeros aqui na parte de cima e aqui de baixo, e aí eu vou resolver isso, vou gastar aqui agora uma meia hora ou 40 minutos para explicar o código, etc. E para quê? É, de novo, outro problema artificial e simples demais? Não. O que nós vamos ver é que quando a gente tiver uma matriz enorme, 50 por 50, e que não é triangular, uma matriz toda cheia, o que nós vamos fazer a gente vai reduzir essa matriz a uma matriz triangular, e em seguida nós vamos usar o algoritmo que a gente vai aprender agora. Então, esse algoritmo que nós vamos ver agora em seguida é um algoritmo extremamente importante, porque é ele que é usado, na verdade, para resolver o sistema geral. A gente primeiro transforma o sistema geral num sistema triangular, vou explicar isso mais na frente, como é que a gente faz essa transformação, e depois que a gente reduzir o sistema, transformando ele para um triangular, a gente usa o algoritmo que eu vou explicar agora. Então, nós vamos considerar nesse instante que o sistema que eu quero resolver é um sistema em que a matriz que aparece aqui, a matriz ora eu vou chamar às vezes de y, às vezes de x, as variáveis que eu quero resolver, mas o sistema, ele pode ser um sistema em que essa matriz L é uma triangular inferior, igual a um vetor B, ou então a matriz que está aqui é uma matriz triangular superior, upper. E a gente vai ver que esse é um sistema que pode ser resolvido facilmente.
ele pode ser resolvido quando o sistema for inferior por uma coisa que a gente chama de substituição sucessiva, ou forward, e quando o sistema for do tipo superior, ele é resolvido como substituição reversa, retroativa, backward. Você não precisa memorizar esses nomes aqui não, tá? Nem eu se lembro direito esses nomes, toda vez são só nomes, não tem razão nenhuma para ficar memorizando isso. A parte importante que vocês vão ver aqui é que para resolver esse sistema, a gente não precisa inverter essas matrizes L e a matriz U. Nós vamos fazer um sistema de eliminação gaussiana que vai resolver o sistema para a gente de maneira direta. Deixa eu explicar como que isso é feito. Começando com uma matriz bem pequena, essa que está aqui. Uma matriz 3x3, com esse vetor B. Ela é equivalente, então, o sistema que a gente está olhando aqui é esse sistema que está embaixo, com essas 3 equações, e que equivale a resolver matricialmente esse que está em cima, AX igual a B. Ok, como é que a gente resolve esse sistema, então, que está embaixo? Deixa eu mostrar na forma de sistema e de matrizes, né? Tá, então, os dois aqui. O que a gente faz é começar a resolver. Se o sistema é dessa forma, se a matriz é triangular superior, como aqui, a gente começa resolvendo na ordem reversa. Eu começo da última linha, que é a linha mais simples, a linha que tem o menor número de variáveis. Na verdade, se ele é realmente uma matriz triangular superior, ela vai ter só uma variável aqui. Então, eu começo resolvendo a última linha. A última linha é fácil, é como no caso da diagonal, que a gente viu anteriormente. Encontrar o valor de x3 aqui é mole. X3 tem que ser 2. Só pode ser 2. 4 vezes 2 fica igual a 8. Então, está aqui a solução. Passo o 4 dividindo para o lado de cá e encontro o valor de x3. Se eu encontrei o valor de x3, eu posso agora voltar aqui na segunda equação e substituir nela esse número x3 que eu acabei de obter. Eu acabei de obter o valor de x3, ele tem que ser 2. Então, aqui em cima, eu posso substituir o x3 que está aqui pelo número 2. Porque lembra, a solução tem que ser a mesma solução para todas as equações. Então, se x3 igual a 2 é solução aqui na última, x3 igual a 2 também tem que ser solução aqui na segunda. Eu substituo menos 2, o 2 aqui no lugar de x3, vai ficar menos 4. Passo esse menos 4 para o outro lado da equação e divido finalmente por 3 para encontrar o valor de x2. É isso que está sendo feito aqui nessa operação, nessa segunda linha. Eu peguei o menos 1, que estava aqui do lado esquerdo, passei esse menos 2x3 para o outro lado, estou dividindo por 1/3. Esse x3 acabou de ser obtido aqui em cima, foi igual a 2. Então, eu substituo o x3 aqui por 2, vou encontrar no final 3 sobre 3, que vai dar 1. Ok, então eu já tenho o valor do x2, tenho o valor do x3, e faço agora aquela coisa chatíssima para humanos, que é repetir o processo na primeira linha, e que maravilhosamente pode ser, e o computador faz isso maravilhosamente, ele é incansável e faz um número enorme de contas rapidamente. Então, para o computador, isso não é nenhum problema, enquanto para nós é de um tédio total. O que eu vou fazer é voltar agora na primeira linha, eu já tenho o valor de x2, tenho o valor de x3, substituo esses dois valores, passo esses dois valores para o lado esquerdo da equação, estão aqui, e divido pela constante menos 2. Finalmente, substituo aqui o x2 e o x3, que eu encontrei anteriormente nas linhas de cima, e pronto, voilá, está aqui o valor de x1. Resolvi. Ô, professor, no caso daquele x3 lá, ele não está sozinho? Tipo assim, vamos supor que naquela última linha o x3 fosse 0. A gente ia ter que ter alguma mudança no algoritmo, né? Porque não daria para a gente definir o x3 aí de cara. É verdade. Uma das coisas que a gente vai, inclusive, checar na função que nós vamos criar em Scilab é que os elementos da diagonal dessa matriz triangular, eles têm que ser todos diferentes de 0. Se algum deles for igual a 0, não vai ter solução. Por exemplo, se esse 4 aqui fosse 0, você imagina, e se o lado de cá também for, se o lado de cá for 8, como está aqui, quer dizer, se aqui eu tiver, em vez de 4, tiver 0,
você está dizendo que você está procurando um valor de x1, x2 e x3 que satisfaça a seguinte equação. 0, em vez de 4, né? 0 vezes x3 é 0, qualquer que seja o valor de x3. Então, você está procurando um valor de x1, x2, x3, tal que 0, vai aparecer aqui, seja igual a 8. Não tem jeito de fazer 0 ficar igual a 8. Não existe número x1, x2, x3 que vai conseguir fazer que 0 seja 8. Então, isso significa que esse sistema, se isso daqui fosse 0, ele não teria uma solução, porque a última equação, ela não tem solução. Ela já começa completamente errada. Né? Então, realmente, uma das restrições que a gente tem é de que a matriz ela tem que ter os elementos da diagonal iguais, diferentes de 0. Na verdade, o algoritmo é esse daqui. Eu fiz a solução aqui num sistema 3x3, mas o algoritmo é esse daqui. Nós vamos resolver esse algoritmo devagar, passo a passo, e, na verdade, eu já vou resolver esse algoritmo no próprio Scilab. Mas eu vou fazer, lá na aula eu faria isso lá na tela, com a coisa, eu acho que aqui eu vou tentar fazer usando o slide mesmo. E lá, em geral, eu fazia isso com o quadro, escrevendo lá no quadro e tudo. Então, aqui eu vou tentar improvisar, espero que, se não ficar muito claro, vocês vão me perguntando. Vamos lá, vamos ver, então, o algoritmo diretamente, em vez de ver já implementado na linguagem Scilab. Ok. Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu devia ter feito, agora que eu estou pensando, eu devia estar com... Eu vou ficar ciclando, eu vou, ora, mostrar essa expressão, ora, vou voltar para aqui, tá? Então, vai ficar meio chato, mas... Então, o sistema, a linguagem Scilab, a gente vai definir uma função que vai retornar o valor de x para um sistema triangular. Essa função é para um sistema triangular superior, então ela tem uma matriz U e uma matriz B. Então, está aqui o sistema triangular superior, vai ser encontrado por substituição retroativa, o input é uma matriz triangular superior U e o vetor B, e a solução é a solução desse sistema. A solução, o output é x, que é a solução do sistema linear UX igual a B. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu não vou colocar aqui, em geral, a gente acrescenta uma série de linhas aqui para fazer checagens, tais como, por exemplo, os elementos da diagonal da matriz U, são todos diferentes de 0. Eu vou fazer isso depois, não vou me preocupar com isso agora. Eu vou escrever a parte fundamental do algoritmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o comprimento desse vetor B aqui. Isso me dá o número de variáveis, o número de equações que eu tenho nesse sistema. Eu estou imaginando, por exemplo, que a matriz U ela é compatível com B. Aqui, por exemplo, a matriz U é uma matriz 3x3 e o B tem que ser um vetor 3x1. Então, as dimensões têm que ser casadas. Mas vou ignorar isso, não vou fazer essa checagem, um programa profissional teria que fazer isso. Vou criar um vetor x inicialmente só com zeros. Esse é o comando do Scilab para criar um vetor de n posições, todas, é um vetor coluna, n por 1, com zeros. E vou preencher o primeiro elemento. O último elemento vai ser o bn sobre o unn. Vamos voltar aqui e ver que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou encontrando o último elemento, esse aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego o elemento B, que é esse, e divido ele por esse outro elemento que está aqui. Está aqui esse resultado. Isso me dá o valor de x3. Então, esse primeiro elemento ele é encontrado dessa forma, e é isso que está nessa linha que está aqui. Ops, desculpe. Essa linha ele está pegando o vetor B é de dimensão n, ele está pegando, então, o último elemento do vetor B e o elemento que está na posição nn da matriz triangular superior. Supondo que essa divisão faz sentido, que esse número aqui não é 0. Agora, em seguida, a gente tem que entrar e fazer de maneira repetitiva essas operações que estão aqui dentro. Então, vamos ver agora que essas operações, elas são exatamente o que está escrito nessas linhas aqui.
E para ver isso, nós vamos fazer essas duas linhas, uma de cada vez. A primeira que eu vou fazer a gente estava com N, que era o comprimento do vetor. Vamos imaginar que a gente está naquele sistema anterior, 3 por 3, simples. Então, agora eu vou pedir que o I vai fazer a variação a partir de 2, 3 menos 1, então vai ser 2, até 1, e voltando a cada menos 1. Então, vai ser 2, 1... Vamos supor que a matriz fosse 50 por 50. Então, ele seria inicialmente aqui 50, depois eu ia fazer esse I variar de 49 até 1, e voltando um passo, quer dizer, seria 49, depois 48, depois 47, 46, etc., até alcançar 1. Então, ele daria passos de tamanho 1, mas passos negativos. Então, estaria voltando a partir desse elemento e não crescendo. Ok. Então, supondo que o nosso sistema é como aqui, um sistema 3 por 3, nós começamos com o n igual a 3, nós estamos agora, então, com o I igual a 2. O I é n menos 1, então é 2. Com I igual a 2, eu vou começar criando uma variável auxiliar, chamando essa variável de BI. BI é B2. B2 significa esse elemento que está aqui, o segundo elemento do vetor. Então, aqui é B3, aqui é B2. Eu estou pegando esse elemento, o que eu vou fazer agora é criar essa expressão que está aqui. Vou criar ela de forma genérica, de tal maneira que o algoritmo, em uma linha só, ele vai servir para esse pedaço, vai servir também para esse outro pedaço aqui, e se eu tivesse mais variáveis, serviria para as demais variáveis que estariam aqui para baixo, nas outras equações. Então, vocês vão ver que no final do cálculo, eu vou chegar nessa expressão. Eu começo com esse elemento aqui. O primeiro deles é sempre esse cara. Aí, em seguida, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando para o outro lado aqui da igualdade esse pedaço, menos 2, 3. Eu estou jogando ele para o outro lado, com o sinal trocado. Então, vamos ver se é isso que está sendo feito aqui. Eu primeiro peguei o B2. Eu agora vou ficar voltando nesses números, lembrando agora que o I era 2. Então, eu estou fazendo 2 mais 1 é 3. Eu estou indo de 3 a 3. Então, na verdade, eu estou pegando só o J igual a 3. Professor, pegando o J, pode falar. No Scilab, o vetor começa na posição 0 ou na posição 1? Só pra... Na posição 1. Na posição 1? Era só isso mesmo. Obrigado. Isso tem várias linguagens agora, especialmente Python, que todo mundo está aprendendo, né, todo mundo usando. Ele começa em 0, e várias outras linguagens também começam em 0, C, etc., mas tem algumas linguagens que começam como o Scilab. O MATLAB, o Scilab é um clone do MATLAB, ele também começa com 1. Não, fechou. Obrigado. Ok. Então, a gente está fazendo aqui o J, nesse instante, ele vai de 3 a 3. E aí, o que a gente está fazendo é pegando o S que eu tinha antes, que era o B2, aqui o S que eu tinha antes era o B2, e subtraindo o U, IJ, XJ. Então, vamos só lembrar aqui, o I agora, nesse instante, o I é igual a 2, e o J é igual a 3. Então, eu estou pegando o U2, 3, multiplicando pelo XJ, J é 3, pelo X3. Então, vamos lembrar, U2, 3, X3. Se você quiser escrever aí num papel do seu lado, pode ser útil. U2, 3, vezes X3. É o que a gente está subtraindo ali do B2, que era o valor do S que eu tinha. Vamos voltar aqui e ver que é realmente isso que eu tenho que fazer. Eu estou passando esse pedaço para o outro lado. Então, o que deveria aparecer aqui era o B2, está aqui, o menos 1, e com o sinal trocado, você veja que aqui o sinal é menos 2, então eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 2, X3. O 2 é o elemento U2, 3, está na linha 2, está aqui na linha 2, e na posição 3. É esse elemento multiplicado pelo X3. É exatamente o que está aparecendo nesse código aqui, nesse pedaço.
Depois que eu fiz esse cálculo, então obtive isso, ou seja, nesse instante eu estou obtendo esse pedaço aqui, o que eu tenho que fazer é dividir por 1/3. De onde que apareceu esse 1/3? Esse 1/3 veio daqui. É o elemento da diagonal na posição 2, 2. E observa que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Depois que eu calculei esse S, eu estou dizendo agora, o xi agora é 2. O x2 é igual ao esse S que eu acabei de obter, dividido por U2, 2. Então, essa primeira passada que a gente deu, resolveu e obteve exatamente fez exatamente essa conta que está aqui. Agora vamos passar para a última linha, que é essa daqui. Como é que eu vou fazer essa conta que está aqui? Eu vou começar pegando 9, depois eu vou jogar para o outro, vou começar aqui pegando esse 9, depois eu vou jogar para o outro lado esse camarada que está aqui, aliás, eu acho que é esse aqui que eu pego primeiro. Eu pego esse daqui e jogo para o outro lado, depois eu pego esse daqui e jogo também para o outro lado. Depois de fazer tudo isso, eu divido tudo por menos 2. Tá aqui. 9, jogo o x2 para o outro lado, jogo 2x3 para o outro lado, e depois divido por isso daqui. Esse vai me dar o resultado x1. Vamos ver aqui que realmente é isso que o algoritmo está fazendo. Então, nós percorremos isso daqui, encontramos o x2, voltamos aqui em cima. Agora, o i, ele foi gerado aqui, né, os números de 2 até 1. Então, agora a gente já percorreu o i igual a 2, nós estamos agora com o i igual a 1, o último valor. Então, eu começo pegando o s igual a b1. Vamos voltar aqui. Observa, o x1 aqui, eu estou começando a criar esse pedaço. O s aqui igual a b1, é esse 9. Realmente o 9 está aqui, o 9 vem daqui. É o primeiro elemento, o b1, na posição 1. Em seguida, eu tenho que fazer essas subtrações aqui. Vamos ver se é isso que ele está fazendo. Então, eu peguei aqui o b1. E agora eu vou atualizar esse camarada, fazendo aquelas subtrações. Então, eu venho aqui e crio agora j, ele vai variar de i mais 1 até 3. Que é um m. O i é 1. Então, 1 mais 1 é 2, né? Então, ele vai de 2 a 3. Então, j vai ser inicialmente 2. Eu vou fazer essas contas aqui com j igual a 2. Volto aqui, faço o j agora igual a 3. Faço essas contas de novo. Aí, eu saio desse loop for e venho aqui para a última linha. Então, vamos fazer o primeiro passo, quando j for igual a 2, e resolver isso aqui. Então, eu tinha antes o B1 aqui, que era o S. Então, agora eu vou fazer menos o i é 2, desculpe, i é 1, né? I é 1, e j aqui é 2, inicialmente, aqui vai de 2 a 3, então j inicialmente é 2. Então, o 1, 2 vezes x2. Acho que sempre vale a pena, eu mesmo estou escrevendo aqui. Vamos voltar e ver que realmente é isso que a gente está fazendo. Olha, eu estou pegando, eu tinha esse valor inicialmente, e agora eu estou subtraindo x2, menos 1x2. Esse menos 1x2, ele vem daqui. O que eu estou fazendo é olha aqui, eu estou pegando o elemento U, 1, 2, o elemento da matriz U, na posição 1, 2, na linha 1 e na coluna 2, que é esse elemento, multiplicando pelo valor x2 que eu tinha obtido, que eu obtive anteriormente, na linha aqui de cima, e colocando ele aqui. Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui. Então, acabou. Voltei aqui em cima. Agora, o j aqui era 2, ele passa agora para 3, que é o último valor possível para esse j. Vou fazer a nova conta. Eu entro aqui e vou atualizar o s. O S vai ser o S que eu tinha antes, até agora, né, nesse instante, o valor corrente, desculpe. O valor corrente é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço, é isso que é o meu S nesse instante. E eu agora vou subtrair mais alguma coisa, esse pedaço aqui, que vai ser isso daqui. É isso que eu estou passando para o outro lado. Então, vamos lá. J igual a 3, então, vai ser o S que eu tinha, menos o I, continua sendo igual a 1. U1, 3 vezes x3. É exatamente o que eu estou precisando subtrair aqui. Então, terminei, acabei de fazer, desculpe, estou indo numa direção errada.
Fiz essa conta aqui, calculei isso que está aqui em cima. Quer dizer, estou calculando, na verdade, isso daqui, né? Porque o x2 e o x3 já tem valores. Agora eu preciso dividir pelo número menos 2, que vem daqui, que é a posição 1 da matriz U. E realmente é isso que está aqui. O I é igual a 1, é a última posição, eu vou ter, então, U, 1, 1. Estou dividindo o S por isso daqui. E isso me dá o resultado x1. Então, esse algoritmo, muito simples, ele está resolvendo para a gente, para qualquer n, se essa matriz for triangular superior 500 por 500, ele vai resolver muito rapidamente o sistema. Então, essa função, dessa maneira como ela está aqui, ela implementada no Scilab, todas essas funções do Scilab, elas estão na página do curso, na página web do curso. Você baixa lá, tem um sistema, se tiver algum arquivo de apoio adicional, eles estão lá também disponíveis. É só você pegar, baixar e usá-lo. Então, usando essa função que a gente acabou de definir, se eu passar essa matriz A para ele, uma matriz 3 por 3, e esse vetor B, ele me dá a solução, que é essa daqui. E se a gente entrar com a matriz A que tem um zero na diagonal? A gente falou antes que não podia fazer isso. Você vê que o tempo todo ele está dividindo pelo elemento da diagonal. Deve dar um problema aqui. Ou se você passar uma matriz A que não seja quadrada, vai dar problema também. Realmente está aqui, olha, a gente está passando aqui um elemento que tem na diagonal, o elemento 2, 2, essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha da matriz, essa aqui é a terceira. Está aqui o elemento 2, 2 da matriz, ele é zero. Com a matriz B, você passa esse sistema e ele reclama. Você está fazendo uma divisão por zero. Não deu para fazer. Então, você pode modificar a função para verificar que esse erro vai acontecer antes mesmo de você rodar a função. Ele checa, né, o input. Então, a gente vai fazer uma pequena modificação na função. O resto eu vou deixar igual, tá? Esse resto aqui ele permanece. O que eu estou mudando aqui na função é só a parte inicial. Ele vai ler o comprimento da matriz, o B, está aqui. Aí ele está pedindo aqui para ver as dimensões da matriz U. Ele vai checar se essa matriz U ela é quadrada, tá aqui, se o P é diferente do M. Se for diferente, ele imprime essa mensagem de erro na tela e para a execução. Depois ele testa, se ela for quadrada, ele continua. Aí ele testa se o comprimento do vetor B é igual à dimensão quadrada da matriz U. Então, tá aqui, M era a dimensão, né, o número de linhas da matriz. Eu vou testar agora se esse M é igual a N. N era o comprimento do vetor B. Se eles forem diferentes, de novo eu paro e já falo, olha, elas têm dimensões incompatíveis. Sigo. A outra coisa que eu vou olhar agora é se os elementos da diagonal da matriz U são todos diferentes de zero. Eu faço isso de um jeito simples. Eu, em vez de sair fazendo um loop, testando cada elemento, eu fiz o seguinte. Estou usando aqui o poder do Scilab. Quando eu escrevo aqui diag de U, o que ele faz é pegar a diagonal de U, extrair a diagonal de U como um vetor, como os elementos da diagonal. E esse prod é a função que pega um vetor e multiplica todos os termos do vetor. Então, se o vetor tiver 5 números, ele vai multiplicar o primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, vezes o quinto. Se algum desses números for zero, esse produto também vai ser zero. Então, eu, em vez de sair fazendo um loop, fazendo um ciclo sobre as coordenadas, eu simplesmente peço para ele checar se o produto dos elementos da diagonal ele é igual a zero. Se for, tem algum elemento da diagonal que é nulo. Pelo menos um. Então, ele para também. Dá a mensagem de erro na tela e interrompe. O resto é o que a gente fez antes. Eu não vou repetir, é o mesmo código que a gente fez. Então, é só com isso... a gente testa aqui, agora testando, por exemplo, com uma matriz que é 3 por 3 e um vetor B que é de dimensão 4. Ao usar agora esse novo código, ele interrompe, já dizendo para a gente o que está acontecendo, qual que é o erro. A matriz e o vetor têm dimensões incompatíveis. Aqui eu estou passando um elemento, o que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa. Não sei o que eu mudei aqui. É a mesma coisa de cima.
Aqui embaixo, nessa terceira tentativa, eu estou passando uma matriz 4×3, ela é uma matriz que não é quadrada, e um vetor B aqui, que é 3×1, e aí ele dá, de novo, aqui ele fala, olha, a matriz de entrada não é quadrada, então ele não executa o algoritmo. Agora, eu vou fazer mais um aspecto que eu vou explorar um pouquinho a particularidade da linguagem Scilab. Ela é importante, tem outras linguagens que executam coisas similares, por exemplo, o Python, atualmente, é uma linguagem muito popular para computação científica, ele tem vários momentos em que ele faz isso que a gente chama aqui de broadcasting, lá em Python. Então, vamos ver isso aqui. É uma pequena modificação que eu vou fazer naquele código anterior. E é o seguinte, a gente tinha naquele código anterior um laço, um loop, e que era esse daqui, o J variava de I+1 até N. Esse laço, ele vai embora e o J vai virar um vetor. Então, eu vou omitir o cabeçalho. Deixa eu voltar aqui na função e mostrar onde que está isso. Aqui, olha, aqui a gente estava gerando um J, fazendo o J variar de I+1 até N. E aí eu ia ciclando, à medida que eu ia percorrendo esse J aqui, em diferentes valores, não sei se vocês lembram, eu ia tendo que fazer, eu ia fazendo essa operação aqui, eu ia entrando com esses elementos um por um, dentro desse segundo loop que está aqui. Tem dois loops aqui, dois laços. O primeiro, esse daqui, eu percorro as linhas da matriz, as equações da matriz. Aqui eu ia percorrendo, jogando para o lado direito da igualdade, né, os elementos que estavam naquela equação que eu estava considerando, os elementos que não eram os elementos da diagonal. O que eu vou fazer aqui agora é usar uma estratégia que tem dentro do Scilab e que ele vai fazer o seguinte. Eu vou definir agora o J como sendo... Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular isso daqui. Eu acho que isso daqui não é relevante, não. É uma modificação que tem sentido no Scilab. Se você entendeu o que a gente mostrou anteriormente, está ok. Eu não vou... Vamos pular isso daqui. Eu acho que isso daqui é opcional e, nessa altura, eu acho que é melhor a gente pular isso. Então, tem alguns detalhes aqui, que são esses de vetorizando em Scilab. Deixa eu explicar isso. É o seguinte, você pode ler isso daqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar pelo Moodle, fórum lá do curso, e a gente discute isso. Eu discuto com você, que vai estar preocupado com essa implementação e que tem mais interesse nisso. Eu acho que para o resto da turma, nós temos mais de 90 alunos matriculados. Para a imensa maioria desses alunos, provavelmente isso daqui não é relevante, a pessoa não vai estar interessada nisso, eu acho que vai ser de pouca utilidade para essas pessoas. Então, eu vou pular esses dois slides aqui de vetorizando em Scilab. Aqui tem um tipo de cálculo que é importante em análise numérica e que o que a gente faz é calcular o número de operações que um algoritmo necessita para executar as suas operações. Isso é extremamente importante em computação, porque a gente está sempre lutando para ter sistemas que não demorem demais quando o sistema cresce. Você imagina o tempo que é necessário, por exemplo, para o Waze achar um caminho bom para você dentro de uma malha de rodovia, de ruas, como Belo Horizonte. Para você sair da Pampulha e ir para algum outro lugar distante na cidade, o número de cálculos e operações que ele tem que fazer. Ele tem que responder rapidamente. Você, como usuário, não se interessa por um sistema que demore 15, 20 minutos para te responder alguma coisa. Você quer uma resposta muito imediata. Quando você faz uma consulta ao Google, você espera a resposta em segundos, em menos do que segundos. Então,
é importante que, quando o sistema começa a trabalhar com um número de variáveis, matrizes muito grandes, operações com objetos que têm dimensões muito grandes, que ele vai demorar mais tempo, evidentemente, do que se o sistema for pequeno, mas você não quer que esse tempo que ele executa cresça depressa demais. Então, vamos lá, a gente vai vendo isso várias vezes ao longo do curso, vai ficando mais claro isso, mas nesse instante vamos simplesmente calcular quantas operações eu preciso para resolver um sistema triangular. A gente chama de operações de ponto flutuante as operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão. Multiplicação e divisão, elas levam um tempo um pouquinho maior do que adição e subtração dentro do computador, mas essa diferença ela é tão pequena que na maioria das vezes a gente ignora. Então, essas 4 operações aqui, elas são consideradas operações que gastam o mesmo tempo internamente no computador. E a gente abrevia, a gente diz operação de ponto flutuante, porque essa aqui é uma parte que está relacionada com a representação dos números dentro do computador. A gente não falou disso ainda no curso, e eu deixo para falar isso mais na frente. Então, eu abrevio isso, e a gente abrevia isso chamando de flop, essa operação, por causa do floating aqui e point, o Pzinho aqui vem de point, floating point. E, em seguida, então, o que eu vou calcular é quantas operações que eu preciso. Floating point é basicamente números que têm vírgula, números decimais. Então, a gente vai calcular quantas operações que envolvem pontos decimais, divisão, multiplicação, etc., que não é só com inteiros, quantas operações eu preciso fazer para resolver um sistema triangular, um sistema que tem N equações e N incógnitas. Quanto tempo isso demora? O tempo exato depende da máquina. Essas máquinas elas vão melhorando à medida que o tempo passa. Então, para a gente não precisar ficar colocando o tempo em segundos exatos, a máquina também ela está sempre fazendo várias outras operações simultâneas, está executando outros processos. Então, para a gente comparar algoritmos, o que a gente faz a gente ignora a máquina específica que a gente está olhando, a gente só fala assim, olha, numa certa máquina ele precisa fazer um certo número de operações. E esse é um número de operações, você multiplica pelo tempo que ele gasta, aquela máquina específica gasta para fazer aquelas operações. Então, a gente sempre calcula em termos do número de operações. O tempo é visto como o número de operações que o algoritmo necessita para resolver o sistema. E a gente vai ver agora que um sistema triangular inferior ou superior, ele precisa de, se ele tem N equações e N incógnitas, ele precisa de N ao quadrado operações. É só isso. E por que que é isso? Por causa dessa regra que está aqui. Eu vou mostrar primeiro que N ao quadrado é essa soma aqui, a soma dos ímpares, dos primeiros N ímpares, é N ao quadrado. E como é que a gente vai demonstrar essa fórmula? Tem a maneira matemática correta, formal de fazer isso, é mostrar usando, por exemplo, indução matemática. Mas tem um jeito muito mais simples de fazer, isso vem desse livro maravilhoso desse cara, Roger Nelson, que chama Provas Sem Palavras, Demonstrações Sem Palavras. A demonstração ela é visual. Ele vai demonstrar que essa fórmula aqui ela é verdadeira, simplesmente pedindo para você olhar essa figura que está aqui. E se você olhar essa figura atentamente, você vai ver que ela está mostrando que isso daqui que está embaixo é verdade. Vamos ver por quê. Primeiro, vamos só entender um pouquinho a notação aqui. A gente está falando, por exemplo, vamos pensar o seguinte, que eu estou somando 1 mais 3. Se eu estiver somando 1 mais 3, quanto que deveria ser o valor de 1 mais 1? Bom, 1 mais 3 é 4, claro, né? Mas isso significa que esse n, então, deveria ser 2. Aqui deveria ser 2 vezes 2 menos 1, que dá exatamente 3. Então, n que está aqui é o número de termos que a gente está somando. Então, por exemplo, esses 3 primeiros, quando n for 3, a gente vai somar 1 mais 3 mais 5. Observa, então, que esse 5 ele é igual a 2 vezes 3 menos 1. É exatamente 5. E o n sendo, então, 3, vai ser 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. Por que que essa figura que está aqui em cima é exatamente essa expressão que está aqui embaixo? Porque
Observa aqui o seguinte, aqui eu vou somar 1, aí eu vou somar mais 3, que são essas 3 bolinhas. Depois eu vou somar 5, são essas 5 aqui. O próximo ímpar que eu vou somar é 7, aqui 4 mais 3, 7. Depois eu vou somar 9, 3, 5 mais 4, 9. Observa, então, que ao longo de cada uma desses tubos aqui, a gente tem, esses tubos em L, a gente tem exatamente um ímpar. É o próximo ímpar a partir daqui, né? Aqui eu tenho 1, o próximo ímpar 3, depois eu tenho 5, depois eu tenho 7, depois eu tenho 9, depois eu tenho 11, e assim por diante. Ok, e daí? E daí que essas bolinhas, elas estão formando exatamente um quadrado. Vamos observar aqui quantos eu tenho. Eu vou somar, por exemplo, os primeiros 8 dígitos. Então, eu teria aqui 1, mais 3, mais 5, os primeiros 8 ímpares, né, desculpa. Então, 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. É exatamente isso que está aqui. Então, eu estou somando os primeiros 8 ímpares. Bom, então, eu tenho aqui 3, 5, 8 tubos, né, nessa direção, porque são 8, os primeiros 8 ímpares, e também os tubos, eles também aparecem aqui. Então, eu também tenho 8 tubos aqui. Bom, mas agora, se você olhar, quantas bolinhas eu tenho aqui dentro ao todo? Eu tenho 8 bolinhas aqui por 8 bolinhas aqui. 8 vezes 8, 8 ao quadrado. Exatamente essa fórmula. Então, essa é uma maneira de enxergar essa operação. E daí, o que tem essa operação? Aqui é outra maneira, depois eu vou deixar para você ver, outra maneira bonita de ver a mesma fórmula. O número de operações para resolver o sistema triangular superior. A gente vai ver que vai ser a soma dos ímpares, a soma dos n primeiros ímpares. E que daria, a gente acabou de ver a fórmula, que é n ao quadrado. E por que é esse número de operações? Porque, deixa eu voltar aqui, lá naquele primeiro, em vez de fazer tudo com símbolos, olha, para a primeira equação, a gente precisa fazer uma operação, que é essa daqui. Para a segunda operação, vocês vão ver que eu preciso de 3, porque eu tenho que fazer essa multiplicação, depois eu tenho que fazer essa soma, então, 1, depois mais essa soma, 2, depois essa divisão, 3. Para a próxima equação, eu vou fazer 5 operações. Eu vou fazer essa operação aqui, 2 vezes 2. Eu vou ter que fazer a operação de 1 vezes o x2. Aqui ficou só como 1, mas é um produto que eu tenho que fazer. O computador não descobre que é 1, ele vai multiplicar. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação, mais outra, 2, mais essa soma aqui desse termo, então 3. E, peraí, o que está faltando aqui? 1, 2, 3, 4. Não, peraí, tinha que ser 5. Gente, desculpe. É uma operação aqui, uma operação aqui nesse outro pedaço, e depois eu tenho que somar esses 2 e mais esses 2 aqui. Então, vai dar 4 e mais essa daqui, que dá 5, então. Então, são 5 operações. E assim por diante, não vou fazer essas outras contas, você pode, se você quiser, depois acompanhar a fórmula exata aqui, mas o que a gente tem é exatamente a soma dos ímpares, 1 mais 3 mais 5, e a gente precisa fazer a soma dos n primeiros ímpares. E a gente já viu, tem a fórmula exata aqui do que seria isso, mas eu acho essa outra parte aqui tão bonita e tão mais simples. Então, o número de operações que a gente precisa é n equações, a gente vai precisar de n ao quadrado operações. Ok. Uma coisa que... Professor. Pode falar. No caso, então, para qualquer operação no computador, ele sempre vai resolver com uma matriz, nesse caso, em qualquer caso. Eu estou dizendo assim, se for uma matriz triangular inferior ou superior, vai ser n ao quadrado. Se for inferior, é a mesma quantidade. Eu tenho que mudar um pouquinho aquele algoritmo, mas vai ser n ao quadrado. Então, sim, o número de operações que ele vai... Se for um sistema 10 por 10, ele vai precisar fazer 100 operações de adição, multiplicação, divisão.
como essas operações vão ter o mesmo tempo, cada uma delas, ele vai precisar fazer 100 operações flops, que é de campo flutuante, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, ou divisão. Entendi, mas nem Se o toda sistema for 50 por 50, ele vai precisar fazer 50 ao quadrado, 2.500 operações. Mas nem sempre uma computação ela vai ser num triângulo superior ou inferior. Exato. Então, nós estamos resolvendo, por enquanto, um sistema muito particular. Parecendo, como eu tinha falado antes, fica parecendo que todo esse tempo que a gente gastou aqui é inútil, porque a maior parte das matrizes não vai ser triangular. Então, para que a gente está gastando tanto tempo com isso? Como eu falei antes, o que a gente vai fazer, a gente sempre vai pegar a matriz arbitrária e vai reduzir ela primeiro a uma expressão triangular, e aí nós vamos chamar esse algoritmo que a gente acabou de construir para resolver esse sistema triangular. Então, vai ter uma primeira parte, que é transformar o sistema geral num sistema triangular. Mas depois disso, é isso que a gente acabou de ver aqui agora. Show de bola. Obrigadão. Fala. Professor, eu tenho uma intuição aqui de que, por exemplo, se a gente aumentar o número de for no algoritmo para poder resolver o sistema, isso aumentaria o grau do N ali. Faz sentido isso? Tem alguma relação? Se você... exatamente, era o que eu ia mostrar aqui agora. Nós vamos ver aqui agora, exatamente esse é o tipo de raciocínio que é importante fazer com algoritmos. Observa o que a gente acabou de concluir, que se eu tiver um sistema que seja triangular, superior ou inferior, com N equações, eu vou precisar gastar o tempo do computador para fazer N ao quadrado operações. Então, suponha que uma máquina toma um certo número de segundos para resolver um sistema triangular com N equações. Tá? Então, você foi lá, você fez com 10 equações, ele gastou tantos segundos para fazer. Na verdade, frações de segundos, né? O que acontece se o sistema dobrar de tamanho? Em vez de você usar N equações, você vai usar 2N equações. Quer dizer, você começou com 10, você passou agora para 20 equações. O que acontece com o tempo que ele gasta? O tempo começa a aumentar ao quadrado. Quer dizer, porque agora você tem 2N equações, ele vai gastar 2N ao quadrado, ele vai precisar do tempo para fazer 2N ao quadrado operações. Isso significa que vai ser 4N ao quadrado. N ao quadrado é o que ele gastava antes. Então, agora ele vai gastar 4 vezes mais tempo do que ele gastava antes. Quer dizer, você dobrou o número de equações, mas o tempo não dobrou. O tempo ficou 4 vezes maior. Se em vez de dobrar o número de equações, você multiplicar por 10... Você começou com 10 equações, você passa agora para 10 vezes 10, você passa para 100 equações. O que acontece com o tempo que o computador vai gastar para resolver o seu sistema? Bom, vai ser esse número aqui ao quadrado, que é o número de equações ao quadrado. Ou seja, é 100, 10 ao quadrado, vezes N ao quadrado. N ao quadrado é o que ele precisava antes, lá atrás, quando ele tinha só N. Agora você vai precisar de um tempo 100 vezes maior do que o que você tinha antes. Então, você multiplicou por 10, o tempo não vai ser multiplicado por 10. O tempo vai ser multiplicado por 10 ao quadrado. Então, esse cálculo é importante. Ele está dizendo que o tempo, à medida que você aumenta o tamanho do problema, a gente vai medir o tamanho do problema aqui como sendo o número de equações que o problema tem. À medida que você aumenta o número de variáveis no problema, o tempo vai aumentando ao quadrado, e não com a mesma escala do número de variáveis. Você multiplicou, se você pôs 10 vezes mais variáveis, o tempo vai ser 100 vezes maior, não 10 vezes maior. Professor, fala. Eu estou falando o seguinte, suponhamos que eu tenho um algoritmo, que pode ser que ele não precise resolver um sistema linear, mas se ele tenha, por exemplo, mais laço for iterativo do que aquele que o senhor apresentou. No caso, tinha 2 for, 2 laços, e o grau do N apareceu como 2. Esse grau, por exemplo, se eu tivesse um algoritmo que utilizasse
laços iterativos, o grau do N ele seria 3? Faz sentido esse tipo de raciocínio? Não sei, eu não entendi muito bem a sua pergunta, não. Por exemplo, no sistema que o senhor apresentou aí para resolver o sistema linear, ele utilizava 2 laços for. Sim. Laços for, certo? E o grau do N apareceu como 2. Naquele exemplo particular, né? Mas no algoritmo em si, a gente deixa um número genérico. Ele serve tanto que depois eu usei com matrizes aqui, depois você vai fazer na lista de exercícios, você vai pegar esse algoritmo que a gente fez aqui para resolver, por exemplo, você vai gerar uma matriz 500 por 500 e vai resolver o sistema. O N aqui vai ser 500, esse N aqui, ó. Isso aqui é um número genérico. Eu mostrei aqui porque eu não vou colocar 500 equações aqui, né, nesse desenho. Eu estou colocando 3, assim, só para mostrar o que o algoritmo está fazendo passo a passo, mas aqui a solução é absolutamente geral. Não, certo, mas, por exemplo, se eu saindo até um pouco do... Oi? Só interromper, porque eu acho que eu entendi o que você falou. Você está falando do alinhamento... o alinhamento dos for, né? Tipo, colocar um for dentro do outro. Isso, exatamente. Caso, isso aumenta em N, sim. Eleva N. Se fosse um for de fora do outro, você ia somar. Só que como tá dentro do outro, você vai multiplicar, entendeu? Não. Entendi agora a pergunta. Se você voltar... fora do outro, ia ser 2N. Só que como é um dentro do outro, é N ao quadrado. Ah, tá. Tá, entendi. No caso, se eu tivesse 3 for alinhado, o meu algoritmo ia para se comportar como N ao cubo. Isso aí. Olha aqui o que é. O primeiro for é isso aqui, olha. Você começa com uma linha, depois você passa para a linha -2, você começa com a última linha, né? Depois você passa para a linha que está de em cima, depois para outra, depois para outra. Isso aqui é o primeiro for que você está fazendo. Dentro desse for, você faz agora um conjunto de operações, é o J agora, o outro for atuando. Ele está fazendo esse número de operações aqui. Na primeira linha, ele faz só uma, depois ele faz 3, depois ele faz 5, depois o for faz 7, e assim por diante. Não é o quadrado porque você está multiplicando um pelo outro, não. Não é um J. Olha, o número de operações que ele faz dentro de cada laço aqui, de cada elemento do I, ele vai alterando, 1, depois 3, depois 5, depois 7, etc. Na última lá, por exemplo, ele faz mais do que o número de variáveis que ele tem, tá vendo? Que não é N. Ele faz aqui no último passo, ele faz 2N menos 1 operações. Então, se você tiver 10 variáveis, por exemplo, na última linha, no último elemento do laço, ele não está fazendo 10, ele está fazendo 19 operações. E aí, essa conta que está aqui, ela dá exatamente, isso aqui é exatamente a soma dos ímpares, dos N primeiros ímpares, porque o primeiro for, ele percorre de 1 a N. Então, são os N primeiros ímpares, o ímpar número 1, depois o 3, depois o 5, etc. E essa soma, você viu onde você pode fazer essa conta desse jeito aqui, bem analiticamente, ou usar aquela figura para descobrir que esse número é exatamente igual a N ao quadrado. Mas não é que ele faz N operações em cada um desses passos aqui não, tá? Beleza, obrigado. Tá bom? Ok. E aí a pergunta que vocês já fizeram é que, na verdade, na maioria das vezes, a matriz A ela não vai ser triangular. Então, como é que você resolve isso? A gente faz o processo de eliminação gaussiana. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar o sistema quadrado arbitrário em um sistema triangular superior que é equivalente ao primeiro. Um sistema equivalente significa que resolver o primeiro sistema inicial é a mesma coisa que resolver esse outro triangular superior. Os dois têm a mesma solução, tanto faz. São simplesmente duas representações diferentes do mesmo problema. E quando você faz essa transformação, o sistema triangular a gente já sabe resolver, a gente já tem um algoritmo escrito para ele. Para qualquer matriz a gente faz. Então, a solução, assim, na verdade, a solução formal do sistema, AX igual a B, onde A é uma matriz genérica, deveria ser passar para o outro, A para o outro lado invertida, é A menos 1B.
Só que não é assim que a gente calcula numericamente. De fato, a gente não resolve. Isso aqui é o curso de Gaal que faz isso. Aqui a gente não faz isso, não. Aqui a gente resolve, de fato, o sistema, e a maneira de resolver o sistema não é obtendo a matriz inversa e fazendo essa multiplicação por B. É claro que várias vezes a gente vai precisar da matriz inversa, então a gente vai ter também um algoritmo para calcular a matriz inversa. Mas a maneira mais eficiente de obter a matriz inversa não é de obter a solução do sistema, não é obtendo a inversa e depois multiplicando aqui por B. É fazendo a eliminação gaussiana. O que é a eliminação gaussiana? Vamos começar com um sistema muito, muito simples, e, na verdade, a gente já viu isso lá atrás, há 4 meses atrás, nós estamos revendo um pouco aqui, e isso é uma coisa que você estudou até no 2º grau, no ensino médio. Vamos imaginar que a gente tem esse sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Nós vamos subtrair, vamos imaginar que a gente vai pegar essa segunda equação aqui, multiplicar ela por... o que a gente quer é eliminar esse camarada aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou misturar essas 2 equações, fazendo uma operação que é válida, de maneira a criar um novo sistema que é equivalente a esse outro aqui e que é triangular. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para fazer isso eu tenho que eliminar esse camarada que está aqui embaixo. Eu faço isso fazendo o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, ou vou multiplicar a primeira equação por 2 e subtrair ela da segunda equação. Então, eu vou manter a primeira equação, que está aqui, e a segunda, ela vai ser substituída agora pela segunda menos a primeira equação multiplicada por menos 2. Então, a primeira está aqui, ela continua igual. A segunda, agora, ela vai dizer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou multiplicar aqui em cima por menos 2 e vou somar. Então, aqui vai ficar menos 2x1, com mais 2x1 vai dar 0, vai sumir o x1. É o que eu quero. O menos 2, multiplicando aqui por isso daqui, vai ficar menos 6. Somado com a de baixo, vai ficar, então, menos 2x2. O mesmo menos 2, que a gente está multiplicando aqui em cima, vai multiplicar o 5, vai ficar, então, menos 10, que somado com 6, dá menos 4. Observa que esse segundo sistema, ele está exatamente na forma triangular superior e ele pode agora ser resolvido chamando aquele algoritmo que a gente tinha antes. Ao realizar a eliminação gaussiana à mão, a gente evita copiar o xi, ele não precisa, a gente simplesmente escreve a matriz A que a gente tem e o B que está aqui, coleciona isso nessa matriz que às vezes é chamada de sistema aumentado. É a matriz A, que está aqui, com os coeficientes, e esse B é colocado aqui na última coluna. A matriz deixa agora de ser quadrada, né, porque ela passa a ter esse A e o B. E aí, lembrando então, voltando aqui, como é que a gente faz se o sistema agora é um pouco maior, né, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, uma matriz 3×3? Como é que a gente resolve isso? Bom, é a eliminação gaussiana, que a gente viu antes, quer dizer, vamos voltar aqui. Essa matriz, para eliminar esse camarada, eu multiplico essa linha aqui de cima por mais 2, tudo isso aqui por mais 2, e somo com a linha de baixo. Então, quando eu somar esses 2 elementos, aqui vai ficar menos 6 com 6, some. Aqui vai ficar, eu estou multiplicando aqui por mais 2, né? Então vai ficar 4, menos 6, deveria aparecer aqui menos 2. Tá aqui, menos 2. Voltando aqui. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, com 7 deveria ser 5. 5, tá aqui. E aqui o 2 tem que multiplicar esse camarada aqui também. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, com o menos 7 vai dar menos 9. Menos 9. A gente quer eliminar também esse camarada aqui, para caminhar para triangular. Então, para eliminar esse cara vai ser simples, eu não tenho que multiplicar nada aqui em cima. Basta eu somar essas 2 linhas. Então, vai ficar menos 3 com 3, vai zerar essa primeira entrada, está aqui zerada. A segunda, vou simplesmente somar esses 2 termos, 2 e menos 4, vai ficar então menos 2. Menos 2, está aqui. E aqui em cima também menos 1, com o 4 vai ficar mais 3, está aqui. E a última aqui, menos 1 com menos 6, vai dar menos 7, que é esse termo que está aqui. Então, agora, o
tendo essa matriz, ou esse sistema, né, agora o sistema é assim, a matriz 3x3 ficou essa, e a coluna de B são esses números que estão aqui. Ele ainda não está na forma de uma matriz triangular superior, eliminou algumas coisas, mas tem esse cara que está aqui. Eu preciso sumir com esse indivíduo. Eu vou fazer isso pegando essa linha e operando com essa linha, multiplicando por uma coisa conveniente, de tal maneira que eu desapareço com esse elemento aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Bom, como aqui é menos 2 e aqui também é menos 2, se eu multiplicar por menos 1 essa linha, aqui vai ficar mais 2, que então elimina com esse outro aqui. Então, vou multiplicar tudo aqui por menos 1, todos aqui. Então, aqui vai ficar mais 2, aqui vai ficar menos 5, e aqui vai ficar mais 9. Então, mais 2 com menos 2 dá 0. Menos 5 com mais 3 fica menos 2. E mais 9 menos 7 fica mais 2. Pronto. A gente terminou agora, a gente está com um sistema, a matriz A, ela é uma triangular superior, e eu tenho esses novos Bs que estão aqui, diferentes dos Bs iniciais. A coisa bacana agora é que isso daqui é um sistema triangular superior, e se eu resolver esse sistema com o algoritmo que a gente tinha antes, o que eu estou resolvendo é o sistema formado por essa matriz A e esse vetor B que está do lado de cá. Essa matriz A cheia e esse vetor B. É a mesma coisa. Então, a gente soluciona usando aquele algoritmo que a gente falou antes, de substituição reversa, e resolve, então, o sistema. Então, a eliminação gaussiana, quando o sistema não for triangular, é isso. Primeiro, a gente elimina os elementos da matriz, vai eliminando elementos até reduzir o sistema a uma forma triangular superior. E, em seguida, resolve o sistema triangular superior, que vai precisar de n ao quadrado operações. Então, nós vamos ver agora um pouquinho com mais detalhes essa primeira parte. Nós vamos ver como isso é feito no computador e também quantas operações a gente precisa para resolver, para fazer essa primeira passagem aqui, de transformar um sistema genérico num sistema triangular. Gente, eu estou vendo aqui que no nosso horário de aula faltariam mais 10 minutos para completar. E essa é a parte importante, assim, do sistema, que não é complicado de resolver, mas eu estou achando melhor a gente interromper a aula aqui nesse instante. Hoje foi o primeiro dia, eu já vi algumas coisas que podem ser melhoradas, e vou abrir aqui querendo ver se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma... Deixa eu continuar compartilhando a tela. Se tem alguma questão, alguma dúvida em relação à matéria, ou em relação à logística, o resto do curso. Eu estou abrindo aqui para ouvir vocês. Professor, Pode falar. eu vi que a UFMG conseguiu uma parceria com o MATLAB, eu não tenho certeza, mas aí os alunos poderiam baixar o MATLAB de forma gratuita. Eu queria saber se tem isso mesmo e se a gente pode usar o MATLAB ao invés do Scilab no curso. Eu não sei. Há tempos atrás, quando eu comecei a dar esse curso, eu usei o MATLAB e realmente a gente tinha essa licença. Depois de algum tempo, alguns anos, aí há 4 anos atrás, a gente não tinha mais a licença. Eu não sei se a gente voltou a ter. Possivelmente a escola de engenharia pediu para a gente voltar a ter o MATLAB, ele é muito caro, mas provavelmente a gente tem a licença. Eu acho que você, enquanto estiver usando, estiver numa máquina da UFMG, então se você estiver usando de casa, você tem que usar um SSH, alguma coisa, entrar numa máquina qualquer da UFMG para estar usando o MATLAB, eu acho. Era assim, pelo menos. E tem um número máximo também de pessoas que podem usar simultaneamente o MATLAB. Era assim, até 4 anos atrás, era assim a licença que a gente tinha. Eu imagino que continue assim. Então, eu acho que não era um número muito grande, era alguma coisa como 120 alunos. Então, se você tinha 120 pessoas usando, e você ia tentar usar, ele dizia que você não podia. Já tinha um número máximo de pessoas usando a licença. Então, isso é muito inconveniente.
Principalmente quando você, claro que você só vai se lembrar desses momentos inconvenientes naquele instante em que você precisa desesperadamente fazer alguns cálculos e não consegue usar. Por isso, eu prefiro o Scilab. Embora eles tenham... o que o MATLAB tem a mais é o seguinte: primeiro, ele tem um sistema de auxílio, de help, online. Se você paga a licença, você escreve para eles, e em menos de uma hora, em poucos minutos, você tem alguém conversando com você e tentando te ajudar, diretamente. Você está pagando por isso. Então, é bacana, é super legal isso. Segundo, ele tem também a parte de gráfica do MATLAB é mais avançada do que o Scilab. Ele tem coisas mais bonitas, mais legais. Ele tem alguns pacotes também que as pessoas desenvolvem para coisas avançadas, por exemplo, para sistemas dinâmicos multivariados. Mas, olha, para o que nós vamos fazer nesse curso, se eu tivesse usando o MATLAB ou o Scilab, ia ser a mesma coisa. A visualização, o que a gente pode fazer, os recursos que eu vou usar nesse curso são os mesmos. O Scilab tem todos esses recursos que eu preciso aqui. Inclusive tem recursos legais, por exemplo, se você quiser, olha lá os pacotes que tem dentro do Scilab. Ele tem pacotes para robótica, para equações diferenciais, para tratamento de imagem, processamento de som, tem muita coisa. Ele é gratuito, você pode instalar onde você quiser, ele é livre, você não tem nada pirata no seu computador, e você pode usá-lo depois que você sair da UFMG. O MATLAB não. Então, quando eu estou falando sair, inclusive deixar de ser aluno da UFMG, né? Então, quando você for numa empresa, você pode usar o Scilab normalmente, não tem problema nenhum. Então, por causa dessas coisas, eu prefiro, no curso, continuar usando o Scilab, principalmente porque o Scilab, do ponto de vista de programação dos algoritmos, é idêntico ao MATLAB. Se você encontrar qualquer código MATLAB na internet, a menos que ele seja muito sofisticado, você pega o código, copia e cola no SciNotes do Scilab, ele roda sem problema nenhum. É a mesma coisa, é a mesma linguagem, é um clone. Não, o Scilab, de maneira proposital, o que eles fizeram foi não fizeram uma cópia pirata, eles simplesmente escreveram novamente todo o código que está por trás do MATLAB. Então, assim, se você, ao aprender o Scilab, você está aprendendo o MATLAB também, e sem os problemas de licença, etc. Então, para quem quiser usar, para quem tiver bastante interesse, eu acho bacana ir atrás do MATLAB. Então, procura ver, eu acho que era o LCC da UFMG que fornecia essas licenças. Eu me lembro que eu peguei a minha lá no LCC. Eu não sei como é que vai funcionar agora, porque se antes já não era lá nenhuma Brastemp, você imagina agora. Mas você pode entrar, entra na página deles e faz a solicitação, e deve ter alguma maneira de você conseguir pegar a licença. Na época, eu tinha que pegar um CD, umas coisas assim. Mas, atualmente, com certeza, nada disso é necessário. Uma resposta meio longa, mas... Ok, obrigado, professor. Tem mais alguma coisa, gente? Professor, eu acho que eu vi no chat o pessoal perguntando alguma coisa em relação à presença. Eu não checava a presença nas minhas turmas presenciais, eu não vou checar a presença aqui também, não. Eu acho que todo mundo já está meio grande, realmente eu não vou checar a presença, não. No dia da prova é bom você estar presente, mas nas aulas, se você preferir, inclusive porque eu vou estar gravando essas aulas e colocando lá no YouTube, então você pode assistir depois também, se você quiser. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma questão, gente? Eu tenho uma. Pode falar. Ah, obrigada. Tá me ouvindo? Tá baixinho, mas estou ouvindo. Ah, tá. Melhorou? Melhorou.
É que no começo da aula você falou sobre os vídeos as videoaulas que a gente vai assistir durante, tipo, nas quintas-feiras, por exemplo. Eu perdi, vai ser postado no Moodle? Eu vou colocar no YouTube, porque eu acho que é mais seguro, né? O Moodle, segunda-feira, Uhum. ficou completamente fechado, em pânico total, e a gente sem notícia, a gente inclusive nem teve, né, nenhuma mensagem esclarecendo. Não está funcionando até hoje. Eu acho Não, melhor também. hoje funcionou em algum momento, mas bom, vou colocar no YouTube, tá? E Eu qual acho que que é é o melhor. canal do YouTube, então, pra eu pegar lá? Tá lá tá na página do Moodle. Ah, tá. O meu Moodle tá abrindo aqui. Se eu conseguir, eu mando para vocês no grupo aí, no Teams. Não, mas Obrigada. eu posso mandar também depois, pelo grupo ou pelo diário de classe. Uma outra coisa, a aula de quinta-feira, eu estou achando melhor, assim, eu vou fazer a aula de quinta-feira, eu acho que tem que ser no horário sincronizado, é aluno demais, pouca gente vai ter interesse em assistir a aula, mas eu vou fazer no horário normal de aula, aquele horário horrível que a gente tem, de 9 horas da noite, porque eu acho que essa segunda parte aqui, ela é importante, e, em suma, eu vou fazer a aula aqui, se alguém tiver interesse, pode entrar aqui no horário de 9 horas que eu estaria aqui. 9 horas? Não, quando que era a nossa aula? 9, né? O outro horário? Em suma, naquele horário lá do... 8h55. Tem que ser nesse horário, porque vocês estão fazendo uma série de outras disciplinas, né? Então eu não posso escolher um horário mais conveniente. Não. Acho que é complicado. Ok? Uma dúvida. Em relação às aulas que o senhor vai colocar no YouTube, o senhor vai ter um dia exato que você vai sempre colocar essas aulas lá, ou ainda não conseguiu definir dessa forma? No pior dos casos, vai ser no dia em que a aula deveria estar ocorrendo. Então, por exemplo, na quinta-feira, eu espero colocar a aula lá. Quer dizer, eu vou dar aula quinta-feira, gravo e logo em seguida coloco ela lá disponível. Mas se eu não estiver fazendo a aula aqui, né, virtualmente, eu vou gravar ela ao longo do dia e coloco lá no YouTube, mas de maneira que no horário, que deveria ser o horário da aula, o vídeo estaria lá disponível. Entendi. No pior caso, até no pior caso. Ok, obrigado. Ok, mais alguma questão, gente? Professor, eu não sei se já foi dito já, mas a gente vai estar usando a plataforma aqui do Teams para colocar os documentos relacionados ao curso? Não, eu vou usar... Bom, eu gostaria de usar o Moodle para vocês entregarem os exercícios e a prova. O material, os slides do curso, os códigos em Scilab, etc., esses estão naquela página web, onde eu coloquei a mesma página que estava lá desde o início do curso e que tem o link também lá no Moodle para essa página. Eu acho que é melhor do que... Bom, elas estão lá, eles estão lá. Beleza, obrigado. Mais alguma questão, gente? Bom, se não tiver mais nada, eu queria agradecer a todo mundo aí pela presença e vamos ter paciência, porque os tempos estão difíceis, né? São tempos estranhos e espero que dê tudo certo, que a gente consiga chegar aí dentro de pouco tempo no Porto Seguro. Professor. Fala. Você disse no começo do semestre que você ia dar uma aula explicando como fazia para estudar no exterior, caso você quisesse fazer, né, um intercâmbio. Você ainda vai fazer isso? Eu estou achando que a essa altura o que eu vou fazer é gravar um vídeo e colocar ele disponível, e aí se alguém tiver questões, me manda depois por e-mail. Mas acho que, sim, inclusive os slides sobre isso estão lá na página web do curso, e eu acho que cada vez mais
é uma opção mais do que válida. Eu, por exemplo, já tento aqui convencer as minhas filhas a não fazerem nem universidade mais no Brasil, irem direto, fazerem fora. Mas fazer a graduação fora é muito complicado, é muito caro. Nos Estados Unidos é caríssimo. No caso delas, elas têm passaporte europeu, então facilita, porque aí é quase de graça a universidade. Mas nos Estados Unidos é inviável. Mas nos Estados Unidos, a pós-graduação, ela é gratuita. Na verdade, ela é mais do que gratuita. Eles te dão uma bolsa também, que é o suficiente para você se sustentar, da ordem de $2.000 por mês, que na maioria das cidades americanas, exceto Nova York, Los Angeles, nas outras cidades você consegue viver. Consegue viver bem. Então, eu explico essas coisas durante essa aula. E você não tem que sair de Belo Horizonte. Você faz tudo daqui. Show de bola. Obrigadão. Ok, gente. Então, a gente vai se falando aí durante o semestre. Mais alguma questão? Uma última dúvida. Aquela tarefa que tem no Moodle, no tópico 1, ela é para ser entregue que dia? Olha, eu não olhei. As tarefas eram... Acho que foram do começo do semestre? Eu acho que vocês tiveram algumas tarefas no início do semestre. Eu não sei se eu, na verdade, logo depois aconteceu aquela confusão, eu não sei se eu fechei, eu não sei se eu teria que olhar, eu não sei, assim, para te responder agora, eu não sei. Não mesmo. Se não foi fechado, ótimo. Aqui ela não dá para submeter mais não, pelo que eu estou vendo, professor. Ok, eu vou dar uma olhada nos prazos, porque eu acho que a gente tem que rever agora algumas dessas coisas. Eu realmente não olhei nada acerca nem das provas, assim, as provas vão ser feitas, as datas já estão determinadas, mas se você me perguntar detalhes da prova, eu ainda não sei. Ela vai ser feita via Moodle, você vai fazer a prova e entregar, fazer o upload via Moodle. E os exercícios também vão ser entregues, mas eu realmente não voltei para olhar quais os exercícios que eu já tinha passado, se já fechou, se não olhou. Eu, na verdade, vou estar fazendo isso amanhã com os 2 cursos que eu estou lecionando. Ok, obrigada. Ok. Então tá bom, gente. Olha, boa noite e a gente se vê, então, na quinta-feira, naquele horário de 20h55. Ok? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.